Em nome do Senhor Jesus, vamos então para aquilo pelo propósito que nós estamos aqui esta noite, como todas as sextas-feiras que Deus nos permite estar aqui, é nos alimentar, ouvir a voz do Espírito Santo, revelando e testificando o que revela. Amém, igreja? E eu quero então pedir que, para esse início, a abertura da pregação, você vá no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia Sagrada, das Escrituras, você vai encontrar a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Aleluia, Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro. E nós vamos ao capítulo de número 5. Aleluia. Na terça-feira nós estivemos aqui reunidos e Deus trouxe o seu evangelista. O seu evangelista, Wilson, trouxe uma mensagem que falava de ansiedade. E o Espírito de Deus falava muito no meu coração durante toda a pregação. E ao decorrer da semana, ocorreram algumas coisas com irmãos nossos, né? Que a gente atende, socorre, ou pessoalmente, ou por telefone, em visita, que foram frutos da ansiedade. Então hoje o Espírito Santo não me mandou repregar, de forma alguma. Deus trouxe uma mensagem poderosa sobre a ansiedade. Hoje o Espírito Santo vai revelar as consequências, os danos que causa a ansiedade, ou os danos que são causados pela ansiedade. E eu peço que você então abra em 1 Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Os que encontraram, digam amém? 1 Pedro, com 1 Coríntios na mente hoje. Primeira carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia, você encontra a primeira carta de apóstolo Pedro, e no capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? De Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, né? Versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar então em nome de Jesus? Oremos. Senhor, ao lermos esses versículos revelados, nós iniciamos essa noite a pregação, sabendo que o Senhor que revela o assunto, o Senhor que revela a palavra, e o Senhor, através do teu Espírito, também testifica no coração do ouvinte, que ouve com o coração disposto a compreender os seus mistérios. Deus, eu não posso sondar corações, eu não posso esquadrinhar mentes, mas o Senhor é o único que pode, porque o Senhor é criador de todas as coisas. Então encontra nesse lugar pessoas dispostas a receber o discernimento daquilo que o Senhor revelou, para que haja verdadeiramente a libertação. Motivo pelo qual estamos reunidos nesse culto, já que estamos num culto de libertação. E se o Filho, que é Jesus, que é a tua palavra, o Verbo, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então que venha a tua glória sobre o quem ministra, sobre o quem ouve, para que o nome de Jesus seja exaltado nesta noite, para a honra e glória do teu reino, Deus Pai, próprio Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os que concordam dizem amém. Que Deus então nos guarde, nos livre de todo o mal, acampe os anjos ao seu redor, para que mente nenhuma fique cauterizada, amém? E que lá fora também os anjos do Senhor estejam acampados sobre os veículos que ali fora estão, que ele lance uma unção poderosa sobre o sentinela, e que seja a glória de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas desse culto, amém? Então vamos dar início então ao que Deus revelou. Essa mensagem já foi lida em várias pregações, por vários ministradores, mas hoje Deus quer que nos atemos à palavra ansiedade, que é citada no versículo 7. Contudo, antes vamos a alguns detalhes. Versículo 6, por exemplo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Amém? Então, sob significa estar debaixo. Amém, igreja? Estou sob a minha mão nesse momento. Eu estou simulando eu estar sob a minha mão. Mas nós temos que estar sob as mãos de Deus, embaixo da autoridade de Deus. Amém, igreja?
Então, humilhai-vos sob a poderosa mão de quem? De Deus, e não sobre ela. Ou seja, muitos querem impor, esquecem que são servos e Deus é Senhor. Então, alguns exigem bênçãos, sendo que está debaixo da graça, e é Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, como servos que somos, conhecedores da grandeza desse Deus, Criador do universo, devemos estar debaixo da sua graça, sob a sua poderosa mão. Amém, igreja? Então, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É o primeiro detalhe que o Espírito Santo me manda dizer para a igreja. Na parte B desse mesmo versículo, depois de nos aconselhar o Senhor de estarmos nos humilhando debaixo das suas mãos, ele diz assim, através do apóstolo Pedro, na sequência, para que ele, esse ele é Deus, amém, igreja? Para que ele, em tempo oportuno, olha para o seu irmão lá e diga, há tempo para todas as coisas, amém, igreja? Então não é nem o tempo do homem, é o tempo de Deus. Então, e o tempo de Deus é o melhor tempo, é o tempo oportuno, amém? Então, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você crê? Amém. Aleluia. O que diz que está, a palavra que diz que há tempo para todas as coisas, eu quero crer que todos conhecem, que é Eclesiastes 3, né? Se você não sabe o que está na Bíblia, você pode anotar, que você vai lá em um estudo depois, você pode fazer, anotando os endereços, Eclesiastes 3, ali fala, revelado, que há um tempo para todas as coisas. Então, há um tempo, esse tempo que Deus revela aqui nessa mensagem, através do apóstolo Pedro, para que você seja exaltado, é no tempo oportuno. Diga amém? Agora vamos ver a sequência. Agora vamos ao versículo 7. Somente a parte A. E a parte A desse versículo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre, agora não é sob. Olha a diferença de estar sob e agora lançando sobre. Então ele diz, lance sobre mim. Agora sim, agora ele quer que você lance sobre ele, entregue a ele toda a vossa ansiedade. Agora, ele pediu que você entregasse parte da tua ansiedade, parcial? Não, toda a vossa ansiedade. Por quê? Aí existe a explicação por quê. A parte B do versículo é: porque ele tem cuidado de vós. Diga glórias a Deus. Quantos creem que Deus tem cuidado de você? Diga amém. Amém. Aleluia. Só se você não tem convicção que ele tem cuidado de você. Agora um texto que o próprio Senhor fala: olha, vocês são maus, são pecadores, estão sujeitos, estão debaixo da sujeição do pecado, porque a carne é fraca. Uma passagem ele fala isso objetivamente quando diz para nós buscarmos, aquele que busca, acha, aquele que bate a porta se abre, mais especificamente Mateus 7, amém? Ele fala, vocês que são maus, são pecadores, quando um filho lhe pede um pão, você não dá uma pedra, amém? Amém. Quando um filho pede para você, ele fala pedra, um pão, pedra, e outra passagem é um peixe, né? Você não dá uma cobra, é isso, né? Então, em nome de Jesus, você dá justamente aquilo que um filho pede, sendo você pecador, sujeito aos mesmos erros do filho. Agora imagine, Jesus fala, imagine meu Pai que é santo, aquele que está nos céus que é santo. Amém, igreja? Ele então dará todas as coisas, porém as coisas que nos serão úteis para a edificação da nossa fé, porque a fé, a conclusão da fé, o que é? A salvação. Amém, igreja? Então Deus não vai te dar nada para te limar, Ele vai dar algo que vai ser edificante para a sua fé, porque a fé é o propósito da fé é a salvação. Viver aqui na terra, gozando, usufruindo das bênçãos de Deus, sim, 100% delas, para ter 100% da glória também. Amém, igreja? Então Deus, Ele não vai dar nada daquilo que nós não precisamos. Ele é capaz, suficientemente capaz, de fazer além do que você imagina, sonha ou pensa. Mas espere, porque aquilo que está reservado para os filhos de Deus é muito maior do que você imagina ou pensa, porque jamais olho viu, jamais ouvido ouviu, ou jamais penetrou em qualquer coração humano o que está reservado para nós. Diga, para nós. Amém, igreja? Agora ele fala para aqueles que creem, para nós, porque nós cremos, amém? Então vamos dar continuidade em nome de Jesus.
Então, você crê que Ele tem cuidado de você? Tem? Então a Bíblia diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. E Ele até justifica por que você deve fazer isso. Porque Ele tem cuidado de vós. E se você tem a certeza, a convicção de que Deus tem cuidado de você, faça como o salmista, vai no Salmo 23. Você deve, o sentimento que tem que estar no nosso coração é do salmista, lá no Salmo 23. Que sentimento que está lá? Vamos ver o que ele diz, um salmo conhecidíssimo, acho que de todo cristão, até daquele que não conhece a Escritura, mas tem esse salmo em sua casa, já leu ou já ouviu falar desse salmo. O Salmo 23 que diz, no versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 4: ainda, olha aqui que deve profetizar, olha que deve professar, o que deve confessar, professando com seus próprios lábios, para que o mundo veja a sua fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Diga glórias a Deus. Vamos raciocinar então. Deus está dando um culto racional para nós. E qual é o raciocínio? Bom, eu devo me humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo devido, oportuno, o dele, não o meu. Minha fé não pode ter tempo de validade. Tudo aqui na terra tem um tempo de validade. Até, infelizmente, matrimônios têm tempo de validade aqui na terra. Infelizmente, desse jeito. Alguns já pensam que se casar, se der certo, já pensam, né? Tudo errado isso aí. Estou falando que quem conhece a palavra sabe ter isso errado. Quem não conhece é sujeito ao jugo desse mundo, né? Mas continuando, em nome de Jesus, tudo aqui na terra tem tempo de validade. O amor entre um jovem e uma jovem tem um tempo de validade, porque a hora que vinha as dificuldades, aí que vai ser provado se existe o amor. O amor não é só aquilo que eles imaginam que é a beleza física, a atração e tantas coisas que a carne gosta. O amor é o respeito, é o carinho, é a companhia, é o companheirismo, são todas coisas. E é muito, se aprofundar mais no sentido de amor, o verdadeiro amor é um amor que nunca acaba, é um amor que tudo suporta, que não tem ciúmes. Amém, igreja? É o amor bíblico, o amor ágape, o amor que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Então, para a glória de Deus, nós temos que compreender esses mistérios, porque Deus está falando de nós, está conosco. Olha, se humilhe sob a potente mão, fique debaixo da minha graça, porque no tempo oportuno, no meu tempo, eu vou exaltar você. Creia. E não se desespere, não fique ansioso, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor. Amém, amados? Então, se você crê que Ele tem cuidado de você, você tem que ser que nem um salmista. E o salmista, eu insisto em dizer que nesse Salmo 23 ele não está vivendo um mar de rosas, não. Ele não acabou de ganhar uma loteria, não acabou de ganhar o melhor emprego que ele imaginava. Eu estou falando de 1000 anos antes de Jesus, mais de 1000 anos. Estamos falando aqui de um tempo que não se falava nesse gozo que hoje a carne gosta, se deleita com as coisas do carro novo, né? Nada disso. Estamos falando de um tempo em que Davi estava sendo perseguido em perseguição de morte pelo rei do povo dele, que por acaso era o sogro dele, Saul. Ele estava aqui oprimido, estava totalmente, ele não podia confiar em ninguém, porque o preço da cabeça dele era muito grande. Qualquer um podia matar e levar a cabeça para o rei, que haveria uma grande recompensa. Você está compreendendo? Então ele está oprimido, ele está sendo perseguido injustamente, mas a fé dele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o teu cajado, teu bordão, o teu cajado me consola, diz o Senhor. Disse o salmista para o Senhor. Ele lá no começo já confessa: quem é o meu Senhor? O Senhor é meu pastor, é Ele que me conduz. Amém? E nada me faltará. Diga glórias a Deus. Então quem tem fé, quem tem convicção do Deus que está servindo, do Deus vivo, não do Deus que precisa passar um pano para tirar o pó do rosto dele, para mudar de lugar na sala, ou tantas coisas que fazem, colocar pendurado no carro, que aí muitos carros você vê acidentado, tem lá imagens, tem um monte de coisa lá, não adiantou nada, aquilo não pode salvar, não pode livrar, não pode fazer nada. São amuletos, são situações criadas por homens. Você não adora a coisa criada, você adora o Criador. Diga amém? Então, no nome de Jesus, esse Deus é vivo, amados. Ele fala, Ele vive, Ele está dentro de você. Ele tem tanta misericórdia de nós que Ele preenche tudo e todas as coisas a tal ponto de habitar em nós. E se Ele está em nós, quem pode conosco, né, amados? Amém, igreja?
Então vigie, porque você é um templo, é morada do Espírito Santo. Então vigie esse templo, guarde esse templo, cuida desse templo, cuide da saúde desse templo. Amém? Vocês vão ver o pastor cada vez mais murcho aí. Por quê? Porque eu tive, sem ninguém saber, um problema sério de saúde. E eu tenho certeza que o inimigo iria aceitar minha vida aquela noite, se não fosse Deus mandar eu levantar e orar. Deus não permitiu. Por quê? Eu passei, só eu sei o que eu passei determinada noite, por questão de peso, 128 quilos. É muito peso para uma pessoa de 52 anos. 51, vou fazer 52 ainda. E com a minha estatura. Então Deus mandou eu realmente cuidar da minha saúde, porque setembro é dele. Ele falou, você está entrando num jogo do inimigo. O inimigo está te seduzindo, está te enganando, você está deixando de se seduzir. Aquela coisa, chegou o final do ano, paga para lá, não tem problema. E assim vai janeiro, fevereiro, março, abril, daqui a pouco, de janeiro, dezembro de novo. Então nós temos que vigiar. Isso aqui não é vaidade, isso aqui é saúde. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. O ninguém só não mata no cigarro, na bebida, não, ele mata também na mula. Ele mata também, eu não tenho vergonha de dizer isso não, tá? Eu gostava muito de comer mesmo. Então, tá por terra, eu estou pedindo a Deus me libertar desse mal. É verdade, amados. Então, no nome de Jesus, eu estou confessando o meu pecado perante a igreja. Isso é um alerta para a igreja. No nome de Jesus. Porque não é só o inimigo trabalha em coisas que você é fraco. Onde ele descobre a tua fraqueza e vai trabalhar ali para te destruir. Mas diga, nós temos um Deus vivo. Amém? E ele fala conosco. Amém, igreja? Então ele falou ao meu coração, e eu criei, tomei posse, estou ali determinando, no nome de Jesus eu vou fazer, são 35 quilos que eu tenho que perder, não vou falar isso publicamente, 35 eu tenho que perder em 2 anos, não tem pressa, 2 anos, mas será para a glória de quem? De Deus, amém? Então vamos para a glória de Deus continuar aqui. Eu quero que você entenda isso, você é templo e morada do Espírito Santo. Claro que o inimigo vai usar um monte de coisa para tentar me tirar disso, mas não vai conseguir. Às vezes já usa a pessoa que usando, mas não vai conseguir, porque o maior é o que está em mim e o que me mandou fazer isso. Amém, igreja? Então assim você também tem um vício, ainda não se livrou do vício. Você tem que se esforçar, você tem que querer, você tem que determinar, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Ninguém vai prestar conta desse templo, não. É você que vai prestar conta para Deus desse templo. Ninguém vai prestar no seu lugar. E você consegue compreender isso, igreja? É um culto de libertação. Então vamos, essa noite Deus está mandando dizer isso, vou dizer. Porque ainda dentro das igrejas tem pessoas que têm ainda males, como eu tinha esse mal oculto, né? Não é tão oculto pelo tamanho, né? Mas você tem outras pessoas com outros males ocultos, que devem se livrar deles no nome de Jesus. Tem males aí que as pessoas guardam mágoas, rancor, esse é um mal. E tem pessoa que não se livra disso, amado. No nome de Jesus, se livre disso. Vai te fazer mal e vai contaminar todos que estão ao seu redor. A amargura. Cristão, você tem que viver a vida de quem vive em você, porque não é você mais que vive. Aquele que vive em você, que deve estar à frente de tudo na sua vida. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então o salmista, ele se refere a isso. Olha, eu estou sendo perseguido. A qualquer momento minha cabeça pode rolar. Isso se eu não conhecesse o Deus de Israel. Se eu não tivesse recebido a unção dele, mas eu fui ungido por ele, por isso que eu tenho convicção. O salmista dizia que aqui é Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O seu bordão, o seu cajado é que me consola. Digam glórias a Deus. É o que você deve, você acabou de dizer, eu creio, sim, eu creio. A pergunta do Espírito Santo foi, você crê que ele tem que cuidar de você? Você disse, sim, eu creio. Então, seja como salmista. Não só quando a sua conta está gorda, quando a sua situação está equilibrada, mas em momentos difíceis. Nós tivemos aqui recentemente um irmão que acabou de ser furtado. O irmão Laércio está aí fora, ali como sentinela, está nos ouvindo. Ele deu um testemunho na terça-feira aqui que emocionou a igreja. Ele comprou um carro, nem deu tempo de dirigir o carro dele, roubaram o carro dele, não tinha seguro, né, irmão Laércio? Olha aí na porta lá. Deu um testemunho dessa terça-feira aqui, emocionado, dizendo assim, me roubaram, mas não tiraram a minha fé. Ele falou, ou não falou, amado? Falou, me roubaram, mas não tiraram a minha fé. E determinou, foi no dia da Santa Ceia. No dia da Santa Ceia, ele estava preparado para vir servir. O inimigo quis ir diante de Deus acusar ele. Caiu por terra a acusação, né? Porque ele veio, trabalhou, além de cear, ele serviu a ceia para os irmãos.
E o sorriso estava ali, ó, estampado no rosto, vivendo um momento igual ao salmista Davi aqui, ó, né? Então, por quê? Porque o Senhor dele é o mesmo Senhor de Davi. É o Senhor que é o pastor e que nada faltará. E mesmo que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o seu cajado, o seu bordão, o seu cajado é que me consola. Diga amém? Amém. Então, é fácil glorificar Deus, amados, em situações onde está tudo maravilhoso. Mas o salmista aqui mostra o Laércio, século 21, não é uma Bíblia falando em si, a Bíblia é a palavra de Deus, glórias a Deus, porque ela é verdade. Mas Deus é tão tremendo que coloca homens com a mesma fé de Davi para dar um testemunho numa terça-feira aqui. Pena que tinha poucas pessoas, mas emocionou toda a igreja e nos envergonha às vezes, porque por muito menos muitos se afastam de Deus. A verdade não é mais. Por muito menos muitos abandonam a sua fé. Será que criam mesmo que Deus é o seu Senhor? Então, nós temos que nos libertar desse engano. Eu creio em Deus até que ponto? A minha fé tem validade? Ela tem um prazo de validade? Ou, na verdade, o Deus que eu sigo, ele, aconteça o que acontecer, eu sei que Ele está comigo, eu devo dar graças, como o apóstolo Paulo disse, em todas as coisas. Amém, igreja? Então vamos continuar? É muito importante. Voltando à questão da ansiedade, porque o tema aberto foi lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Amém ou amém? Deus me revelava, filho, fala para a minha igreja fazer uma campanha urgente de libertação de ansiedade. Há muitos na minha igreja. Esse é um mal, amados, do século 21. A ansiedade, o irmão, muito bem usado pelo Espírito Santo na terça-feira, disse: a ansiedade é o início de muitas doenças, é o início do estresse, é o início de uma série de coisas. Então, amados, se livre disso. Se você entregou uma causa a Deus, né, entrega de todo o seu coração, confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor. Amém, igreja? Porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Você crê? Então a questão aqui foi essa: você crê? E as pessoas disseram sim. Então eu conciliei pelo Espírito Santo. Então faça como salmista, deixe todos verem isso. Em qualquer momento da sua vida, confesse a sua fé, porque o salmista fez isso. No momento mais difícil da vida dele, ele declarou que o Senhor não abandonaria ele, como não abandonou. Depois do tempo oportuno, Davi foi exaltado, e até hoje é exaltado nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, o Espírito Santo fala no meu coração e fala com a minha igreja. Explica as consequências. Eu vou te ensinar, vou te passar. Você vê as consequências depois que você passar para a minha igreja em espírito. As consequências da ansiedade. A ansiedade bloqueia as bênçãos, ou pelo menos retardam. No mínimo, retardam as bênçãos. Mas muitas bênçãos são bloqueadas pela ansiedade. Aí o Espírito Santo falou: veja, procure saber nos meios que você tem, que eu permito que vocês tenham, que é dicionários, o sentido que o homem na terra, no seu país, escreve sobre a ansiedade. Aí ele me fez ir em vários dicionários. Ele falou: não, antes de abrir, ele falou: é este que eu quero. Talvez aqui ele tinha, talvez não, com certeza, tinha a melhor tradução da palavra ansiedade. Eu não vi todos. Deus me fez abrir na página da internet de dicionários. Aí no primeiro que eu mais conheço, que é o Aurélio, ele falou: não quero esse. Ele mandou procurar outro, eu ia, andava assim nos títulos. Aí chegou naquele e falou: este eu quero que você abra. Eu abri naquele. Ele falou: aí está exatamente o que eu quero que saibam o que é ansiedade. Então eu vou ler para os irmãos, que eu não fiz questão de anotar, porque exaltado aqui é o nome de Jesus que revelou, né? Eu não anotei qual dicionário, mas é na internet. Um desses dicionários diz assim: ansiedade, aflição, angústia, vai anotando aí, ó. Aflição, angústia, ânsia, atitude emotiva de dúvidas em relação ao futuro, e que se caracteriza por alternativas, alterna entre medo e esperança. Está compreendendo? A ansiedade, então, ela é uma mistura, é um sentimento de dúvida, né? É uma atitude emotiva que está no ser humano em relação ao que vai acontecer, e que fica alternando entre o medo de não acontecer com a esperança de acontecer. Amém? Então, medo vago, continuando aqui, medo vago, adquirido especialmente por generalização de estímulos, impaciência seguida de sofrimento.
Percebeu? E aqui tudo está o que Deus queria revelar, Ele vai revelar na sua palavra. Então, a ansiedade que é do diabo, é um sentimento que o diabo coloca no coração do ser humano, e ele começa a obra dele ali, muitas vezes aí, na ansiedade. E os cristãos estão assim, aliás, as igrejas estão assim de crentes e cristãos que andam ansiosos. E o Senhor fala para nós não andarmos em ansiedade a respeito de nada, nem de comer, nem de vestir, nem de nada. Porque aquele que você louva, aquele que você busca, Ele é capaz de te dar muito além do que você imagina, sonha ou pensa. Se Ele dá isso para pássaros, se Ele cobre as necessidades dos lírios do campo, Ele veste, se Ele alimenta os pássaros que não plantam, que não cultivam, o que Ele vai fazer para você então? Que é um ser feito à imagem e semelhança dEle, o qual Ele vai salvar e vai levar para a glória com o Filho dEle. Diga glória a Deus. Então, igreja, não deixe esse sentimento vir no seu coração. Ele é um sentimento do maligno. A ansiedade é do maligno. A pergunta que eu faço: você acha que esse sentimento louva a Deus? Esses sentimentos aqui, estar aflito, estar angustiado, estar com dúvida em relação ao futuro, estar com impaciência, tendo sofrimentos, isso acaso louva a Deus? Claro que não, né, amados? Amém ou amém? Isso louva a Deus, amados? Você ficar ansioso no mundo espiritual está louvando ao diabo sem saber, está exaltando um ato dele, mesmo que você não queira fazer isso, você está fazendo. Então, por isso que Deus se entristece. A palavra de Deus diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B, não precisa ir lá, mas quem quiser depois ler com calma, eu já sei que coloca está escrito ali, Neemias 8, 10, a parte B: a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Diga glória a Deus. Então em Neemias está escrito 8, 10, parte B: a alegria do Senhor é a vossa força. Em Hebreus capítulo 11, lá no versículo de número 6, também não precisa ir lá, pode só ouvir. Eu já sei que a igreja já ouviu várias vezes essa passagem. Lá está escrito: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Por isso aqueles que se aproximam dele precisam ter fé para agradar a Deus. Devem crer que Ele existe, Ele está presente, e Ele se torna então um galardoador. Ele que vai recompensar aqueles que o buscam, aqueles que nele creem. Diga glória a Deus. E Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza, é a convicção de coisas que eu espero, de coisas que eu não vejo, mas espero. Você crê? Então, isso é fé. Então, para agradar a Deus é necessário ter a força dele em nós, a fé. Aquela fé vai nos trazer convicção, vai ser como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Amém, igreja? Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Diga glórias a Deus. Um dos significados da palavra ansiedade, eu li no dicionário e trouxe aqui para os irmãos, é dúvida, né? Então, atitude emotiva de dúvidas em relação ao futuro, que se caracteriza por alternativas de medo e esperança, uma mistura dos dois, né? Então, o diabo aqui nesse caso, ele não rouba totalmente a fé, deixa você em dúvida. Será que Deus vai dar? Será que vai acontecer? Então, esse sentimento, Deus não age na dúvida. Tiago, capítulo número 1, temos várias vezes aqui, mas eu vou ler para aqueles que não tiveram oportunidade. Tiago, capítulo de número 1. Capítulo 1 de Tiago. Aqui, no versículo 5, ele está falando: se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus, né? Que não impede que isso aconteça. Mas eu quero me ater ao versículo 6, quando ele diz: peça, porém, com fé. Tiago 1,6: peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É homem de ânimo dobre. Ânimo dobre significa que não tem firmeza, é inconstante em todos os seus caminhos. E a Bíblia não fala você entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você entregar ao Senhor, você não vai ser inconstante, você vai ter a convicção, a fé, a certeza, e esperar nele, descansando nele, sem nenhuma ansiedade.
Essa semana eu chamei a atenção de uma pessoa, irmãos nossos, que teve derrotas em função da ansiedade. Tiveram derrotas em causas que estavam esperando. Eu me entristeci com aquilo, e o Senhor falou: essa tristeza não é sua, essa tristeza é minha. E cada vez que há uma derrota entre os meus filhos, a tristeza é minha. E eu só permito que eles sejam derrotados, porque eu não vou contra a minha palavra. Se há ansiedade, eu não ajo. A ansiedade exalta e engrandece o trabalho daquele que deve estar debaixo dos nossos pés. Então, não se envergonhe, não se detenha em fazer uma campanha, em beber uma água da vida, que é a campanha nossas aqui domingo, ou essa campanha da libertação de hoje, em fazer uma campanha. Você não tem ninguém melhor para conhecer a si mesmo do que você. Ninguém conhece você melhor do que Deus e você. Você é o único que pode saber: eu tenho esse sentimento, eu não tenho esse sentimento. Então não adianta eu olhar para você e dizer: faz uma campanha. Não, você tem que ser convencido que esse sentimento está aí, ó. Ele é uma seta lançada, está aí, enraizada aí. Então você não deve se envergonhar de fazer uma campanha para se libertar dele. Aliás, aconselhado por Deus, se livre disso o mais rápido possível, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Amém, igreja? E ele tem cuidado de vós, você crê? Aleluia. Amados, então ele diz: não suponha, não pense esse homem que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Não vai alcançar, porque é inconstante, ele duvida de Deus, e Deus não se agrada disso. Isso não agrada a Deus. Não há força, não há fé naquela vida, e Deus precisa que aquela vida seja transformada e que venha a ele ser aqui no mundo ao que Deus quer que nós sejamos e que o mundo inteiro espera e anseia. Vai em Romanos capítulo 8. Eu conversava hoje com uma pessoa a respeito disso. Romanos 8 nos deixa muito claro que as almas que estão no mundo, o mundo aqui, quando se refere ao mundo, se refere às almas que estão no mundo, viu, igreja? Romanos capítulo 8. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre os sofrimentos do presente e as glórias que hão de vir. Então o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele fala assim: porque para mim, todos encontraram Romanos 8, 18? Porque para mim tenho por certo, diga, ele tem certeza. Amém? Então ele tem por certo, eu tenho por certo, que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aí então ele revela mais profundamente: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém, igreja? O que acontece aqui? A carne, para quem não entende, está debaixo do jugo do pecado. A carne está atendendo às necessidades da carne, mas a alma que está dentro da carne, que é o verdadeiro ser interior, que é o Espírito, ele anseia, ele anela, deseja ardentemente se libertar daquele corpo, deseja ardentemente viver o que ele é intensamente, alma e Espírito. Amém, igreja? Então, para isso é necessário que alguém iluminado por Deus, diga, somos nós, os cristãos. Você é iluminado por Deus? Olha que luz que está sobre a tua vida. Está a palavra de Deus, amados. Que alguém iluminado. Essa ansiedade das almas do mundo, eles não sabem. A carne não deixa eles perceber isso. Faz eles ficarem cegos. Eles não veem, eles escutam, mas não ouvem. O inimigo faz isso aí. Então, a alma que está lá, ela está ansiosa. Que é aquelas coisas que o pessoal do mundo fala? Eu tenho um vazio de mim que eu não sei o que é. Eu tenho tudo, mas eu tenho um vazio. É a alma desejando a salvação, porque sabe que não adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Entende, igreja? Então, existe uma expectativa da criação. As almas estão ansiosas, não deveriam, mas estão, mas elas precisam estar desejando ardentemente, anelando que você cristão, que eu e você cristão, mostre ao mundo a glória de Deus. E olha o que acontece. Deus me fez me recordar: filho, observa, só observa. Nesses tantos anos andando com Deus, eu observei tanto isso. Alguém está caminhando com Deus e ele cumpre todas as vontades de Deus. Ele consegue atingir todos os pontos. Ele entra em prova, passa pela prova. Deus prova de novo, ele passa pelo fogo. É provado, vence. Aí vem a fase boa. Na prova o pessoal só fica olhando assim: cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Cadê? Ficam assim, julgando. Talvez não falam diretamente, mas falam indiretamente, zombam, escarnecem da sua fé. Mas não buscam a Deus naquele período. Quando é que eles vão buscar Deus? Quando você é exaltado.
Quando Deus então depois da prova te aprova e te exalta no tempo oportuno. Aí começam outras pessoas, nossa, que coisa, eles não brigam mais, aquele casal que brigava, aquele casal, nossa, eles ganham muito menos que eu, são mais felizes. O que acontece com aquela família? O que está acontecendo? O que está acontecendo com aquele povo? É assim ou não é, igreja? É assim. Porque o brilho do Espírito Santo está naquela família, está naquela casa. Aí as pessoas ao redor, os vizinhos, amigos do trabalho, parentes começam a se aproximar, a tentar entender. Na verdade, ali as almas desejosas de conhecer esse Deus vivo. Muitas vezes acontece o contrário. Aqueles dois, aquele casal, aquela família, ou aquele, ou aquela, enfim, vai para a igreja todo feliz porque já ouviu falar de Jesus, é na emoção, vai na emoção, mas não está convertido ainda. E passa ali numa euforia para o mundo, que agora eu sou aquele lá, ainda não está preparado, fica quieto, vai recebendo, deixa o Espírito Santo se manifestar, não precisa se manifestar em nada. Eu fui cortando o cabelo semana passada, o cidadão entrou lá, é um bairro que eu faço, Jardim Bandeirantes ali, há 20 tantos anos no corte do mesmo cabeleireiro. E ali é um lugar frequentado por várias pessoas, salão, né? E então um jovem dizendo, agora eu estou convertido, que agora eu fui batizado no final de semana, agora não posso meter mulherada, agora não posso mais roubar, agora não posso... Eu já vi lá no Bandeirantes, um rapaz, pelo jeito, era pinta brava. O pessoal falava, esse aí é só Deus mesmo, quando ele saiu. Mas ele fez uma propaganda, ele falou tanto, e eu falava, Senhor. Aí eu li com o cabeleireiro também, que é evangélico, eu li para ele, você ficava em silêncio, né? Porque ele falava mais da placa denominacional do pastor do que de Deus. Aí quando ele saiu, eu falei, misericórdia, Deus protege essa alma aí, porque a propaganda que ele fez, se amanhã ele começar a fazer tudo de novo errado, um monte de alma que eu vi hoje aqui vai ser escandalizado. E aí daquele pelo qual vem o escândalo. Está iniciando na fé, não sei se você compreendeu, fica quietinho, deixa que naturalmente o Espírito vai brilhar em você, deixa que ele cresça em você, você diminua, deixa que ele cresça. Amém, igreja? Fique em espírito, só os seus atos vão falar por si mesmo. Não precisa dar de Deus em ninguém, não precisa se exaltar na tua religião, nada do teu conhecimento, nada disso. Só vive uma vida de amor, amando o próximo. E naturalmente o Espírito Santo vai se revelando ao mundo. Então há uma ardente expectativa da criação, esperando, e muitas vezes acontece o contrário. Vão muitos pela fé, pela uma emoção, pensam que é unção e é emoção, né? Então ali emocionados, aí eles escandalizam a obra, porque não suportam, não estão preparados ainda, não cresceram, não foram amadurecidos na fé o suficiente para suportar e o que o inimigo vai atacar. Então é difícil estar sob a poderosa mão de Deus, se humilhando ali, esperando no tempo oportuno para que Ele nos exalte. Amém? Lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem que cuidar de você. Amém, igreja? Você crê nessa revelação? Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo me falava isso. Fale para a minha igreja, fala que há uma ansiedade, todo mundo espera. Aí o Espírito Santo me revelou, me fez lembrar de algumas famílias que vira e mexe estão aqui. Quando estão aqui, minha família toda. Eu não vou citar nomes, nem devo fazer isso, mas existem famílias que vem uma certa pessoa, vem um monte de gente atrás daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é tão assim, complicado espiritualmente falando, a vida daquela pessoa foi tão complicada, que todo mundo fica pasmo. Nossa, eu não acredito, dá mesmo, hein? Só que o diabo está preparando alguma cilada para aquela pessoa cair. E caiu um monte de gente que está só observando ela, ou ele. Então, no nome de Jesus, fique em espírito. Não fique fazendo propaganda de Deus, que Deus mesmo se revela em você. Amém, igreja? Fique em espírito, não saia anunciando uma bandeira aí, sou cristão. Viva Cristo Jesus em você, Ele mostra-se ao mundo em você. Amém, igreja? Esse é o ponto, para você não escandalizar a obra de Deus na primeira prova que vem, que você não estava preparado ou preparada. Então se prepare, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te preparar, que no tempo devido Ele vai te exaltar. Amém, igreja? Só concretizando, finalizando essa parte. Mas o Senhor falava ao meu coração, há consequências muito sérias. E as pessoas do mundo vivem a ansiedade mais intensamente ainda, porque não conhecem, não têm a saída, a solução que é os meus ensinamentos, a minha palavra. Então Ele me levou em espírito a uma mensagem poderosa, a qual eu peço que você volte lá no Velho Testamento, no livro de Daniel. Nunca imaginei que encontraria nessa passagem algo ligado a essa mensagem. Daniel, lá no capítulo 6, que é Daniel na cova dos leões. Nunca eu imaginei que Deus faria isso, e quando Ele me mandou em Daniel, na hora já
não sabia qual era o capítulo, quando o Espírito Santo me revela, Daniel 6, e eu fiquei, Senhor, mas o que tem a ver essa mensagem com Daniel 6? Aí o Senhor falou, calma, espera, te revelarei. Então ele mandou eu ir em Daniel 6 e me fez ler todo o capítulo 6. Eu já conhecia, mas ele mandou ler. Ele ficou me testando, ver se eu consigo descobrir as coisas que ele quer mostrar. Eu olhava, Senhor, eu não sei algo que tem ligado aqui não. Ele falou, pois bem, então eu vou te falar. Então começa com a igreja também resumindo. Então eu vou resumir Daniel 6, para a gente não precisar ler todo Daniel 6, amém? Que passagem que é esta aqui? Vamos lá. Tá ligado? Amém? Por inveja, que situação que é essa? Daniel pertence ao povo de Israel, que está vivendo o cativeiro da Babilônia. Amém ou amém? Aqueles 70 anos, Daniel faz parte daquela geração. E ele está lá, vivendo o cativeiro da Babilônia, né? O que acontece aqui então? Só que, de uma forma sobrenatural, Daniel e alguns dos seus amigos, lá que você já sabe, são separados para serem exaltados, né? São jovens diferentes. E o rei, o império, não percebe isso e começa a cuidar, dá certas regalias. Daniel vai crescendo cada dia mais, Deus vai agindo nele cada dia mais, enfim. Até que chega um ponto, mais ou menos como José, que o rei, aqui nesse caso é o rei Dario aqui é um título, como César e tudo mais, né? O rei Dario aqui, ele resolve então separar as nações, as regiões que ele impera. E ele então divide em 3 partes, né? Aquelas regiões que ele impera. E coloca ali, essas 3 partes, ele coloca 3 presidentes, que nós poderíamos chamar de prefeitos, né? Naquelas regiões. Presidente, ele chama aqui, a palavra chama de presidentes no versículo de número 2. Daqui a pouco eu leio as passagens, estou resumindo. E ele coloca, então, são 3 regiões, e coloca 120, se eu não me engano, são 120 oficiais nessas 3 regiões, né? Para cobrar impostos, para ele não ser lesado dos impostos. Então ele nomeia, é chamado de sátrapas, né? Esses homens são os oficiais que vão colher os impostos e prestar conta aos prefeitos, ao que é chamado aqui na Bíblia, no versículo 2, de presidente. Então, quem é Daniel? Daniel é um dos 3 presidentes, é um dos 3 prefeitos. Então, os 120 sátrapas, de 40 em 40 são submissos àquele prefeito, aquele presidente, aquele homem que o imperador nomeou, e um deles era Daniel. Compreendeu agora? Amém? Então eles tinham que prestar conta, e esses 3 iam diante do rei e prestavam contas ao rei. Mas o rei achava aquilo muito chato, aquele momento ali, não gostava muito daquele, e falou, sabe uma coisa, eu vou nomear um governador, vou nomear um, vai ser o segundo homem do meu império. E ele soltou isso aos seus conselheiros, dizendo, olha, se tem alguém que eu gosto muito, que eu admiro, e cujo espírito que está sobre ele é sobre modo excelente, ele não sabia dizer que era o Espírito de Deus, mas ele tem algo diferente nele. Esse chama-se Daniel. Eu vou nomear Daniel governador, vai ser o segundo homem do meu império. Então aqueles, não sei o que ele fez, se deixou em 2 regiões só, aqui não fala, se nomeou outro presidente no lugar de Daniel, mas a ideia seria que aqueles 3 ou aqueles 2 que sobrassem dos 120 que cobravam os impostos, recolhiam os impostos dos 120 e iam prestar conta para Daniel. E aí gerou uma dor de cotovelo, um ciúme enorme, porque eles sabiam que eles não eram os escolhidos do rei. Enquanto estava dividido em 3, tudo bem, mas agora seria um maior de todos, depois do rei seria ele. Então eles ficam, o que fazer com esse homem? Ele não é do nosso povo, não é nem persa e nem medo, que as 2 regiões que o rei era, persa e medo, ele não é nem persa e nem medo, e é um hebreu, é um escravo, e o rei quer fazer de segundo homem do império. Não aceitamos isso não. O que fazer com esse homem? Matá-lo? Não dá. O que fazer? Eles começaram então a bolar um plano. E eles se reúnem e chegam assim em conclusão. A única forma de pegar esse homem é na religião dele. Aí eles bolaram um plano. Qual o plano? Ó rei que vive eternamente, meus homens de confiança, pois bem, nós estávamos ali reunidos com nossos sátrapas, né, reunidos com nossos oficiais,
reunindo com o seu conselho, e chegar a uma conclusão de que o Senhor é acima de toda divindade. Ele, obrigado. Não existe Deus maior que o Senhor. Muito obrigado. Então, o que o rei acha? De um período X, ninguém pode se prostrar a nenhum Deus, somente se prostrar perante o Senhor. Boa ideia, gostei. Poxa, eu sou o melhor de todas. O Senhor é acima de toda divindade. Maravilha. E esse rei já tinha se apegado a Daniel. Ele gostava muito de Daniel. Daniel deixou de ser simplesmente um dos seus presidentes. Já era um amigo pessoal do rei. Tinha já certas intimidades com o rei que os outros não tinham, a tal ponto ele queria nomear o rei, o Daniel, para ser o segundo do império, assim como José, o governador do Egito. Amém? Amém? A igreja está compreendendo? Não deixe ficar sonolento não, porque isso aqui é teologia. Mas a teologia é importante para você entender a mensagem dessa noite da ansiedade. Amém, igreja? É muito importante. Então entenda esse mistério. Então o que acontece nesse momento? Eu vou nomear esse homem, então eles ficam enciumados e vão lá e começam a tocar no ego do rei, e o rei então fica todo, seu ego massageado. Que tal fazer isso então, rei? Gostei da ideia. Ele até esqueceu. Ele se esqueceu por um instante, porque ele respeitava muito, não era pouco, a fé de Daniel. Respeitava a religião, respeitava o Deus de Daniel. Porque os exemplos que Daniel havia dado já, era de que realmente era um Deus poderoso. Então, era sobre modo excelente o espírito que estava em Daniel. É citado isso na Bíblia. Os próprios medos e persas citavam: olha, aquele homem tem um espírito dele que é sobre modo excelente. Era o que eles falavam de Daniel, por não saber que era o Espírito Santo. Amém, igreja? Então o que acontece? A única forma de derrotar Daniel é fazendo isso. Então eles lançam essa ideia ao rei. O rei adora essa ideia e lança a lei, e assina a lei. E complicou, porque aquela lei não podia ser revogada nem pelo próprio rei. Então aí começa o problema. E ao saber que falaram nas costas de Daniel, se você ler o capítulo 6, você vai ver que eles falam para o rei: ei, nós nos reunimos, nós presidentes e os nossos sátrapas, e decidimos isso, o que o senhor acha? E ele nem viu que Daniel não estava ali. Que maravilha, sentiu vaidoso, e assinou a lei. Depois que ele foi saber que Daniel não sabia, não havia nem sido consultado, na cabecinha dele, ele achou que Daniel também concordasse com aquilo. Mas é lógico que Daniel não concordava. Daniel, ao saber da armação, já se pôs de joelho e começou a orar. E já estava o decreto funcionando. O que eles fizeram? Correram, porque sabiam dos costumes de Daniel. Ele fazia aquilo 3 vezes por dia. Diga para o irmão do seu lado: quantas vezes você fala com Deus no dia? Deixa a pessoa meditar, viu? Não aceita a resposta dela não, porque ela pode falar o que ela quiser. Ela com Deus. Daniel falava 3 vezes por dia com o Senhor. 3 vezes, prostrava-se e orava com fervor com o Senhor 3 vezes por dia. E todos sabiam que Daniel fazia aquilo. E no momento certo que sabiam que ele fazia aquilo, na sua casa, virado para Jerusalém, ele dobrava o joelho em direção a Jerusalém e ali clamava por Jerusalém. Amém, igreja? Uma das janelas da sua casa dava para Jerusalém, então ele orava em sentido a Jerusalém, assim como você que vem na terça, estende as mãos em direção à sua casa, e ora em direção à sua casa. Daniel dobrava o joelho em direção a Jerusalém e ali orava. Se você ler o capítulo 6, é tudo isso aí, amados. Eu estou resumindo, porque se eu ler tudo, eu tenho que explicar, então eu já estou explicando, resumindo e explicando para a igreja. Mas isso não vai impedir que você chegar em casa e ler Daniel 6, amém, igreja? Tá? Medite que você vai lembrar da mensagem, em nome de Jesus. Então o que aconteceu? Foram lá e pegaram Daniel no flagrante que eles sabiam que ia pegar. E já correram e contaram ao rei Dario, que ele estava desobedecendo a lei. E agora, rei? E agora, meu rei? O senhor assinou uma lei aí, nem o senhor pode revogar. Aquele rei se abate de uma tal forma, ele era amigo mesmo, tinha um carinho muito especial, que era Deus que havia colocado no coração dele aquele amor para cuidar de Daniel. Ele tinha um carinho assim excelente por Daniel, até sobrenatural mesmo, era de Deus. Então ele se abate e chama Daniel. Vamos ver o que aconteceu? Agora eu vou pedir que você vá no capítulo 1. Bom, o início você vai ler só o início rapidamente ali. Pareceu bem a Dario, a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, versículo 2, dos quais Daniel era
aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Tá? E aí então você vai ver a sequência que eles descobrem que o rei quer nomeá-lo como, né, o governador, enfim, eles criam todo o plano. E agora vamos lá no capítulo de número, no versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, olha só, não é o seu homem de confiança, humilharam ele, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito, aquele que assinastes antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito triste. Algumas Bíblias falam penalizado. Ele mesmo se penalizou, ele viu que besteira que eu fiz. Ele se entristeceu e ali mesmo se penaliza, porque ele viu a bobagem que ele fez. Então, tendo o rei, ficou muito penalizado, muito triste, determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Diga glórias a Deus. Ele determinou: eu vou livrar Daniel. Eu vou livrar Daniel. Nessa hora ele falou: sou o rei, né? Eu vou livrar Daniel. Mas ele esquece que se ele tenta fazer qualquer coisa ali, todo o império dele se comprometeria. Que o rei era irrevogável a lei do rei, nem o próprio rei poderia revogar. Então nessa hora aqui, amados, por isso que eu falo, Deus permite essas coisas aqui, amados, para que você não se apegue: eu trabalho em tal lugar, jamais, ou fulano vai me ajudar. Não, amados, diga bem forte para você mesmo: é Deus que me ajuda. Amém? Não confie no teu salário, não confie no teu trabalho, não confie na sua força, confia na força de Deus. Amém? Porque o rei aqui falou: eu vou salvar, eu vou livrar o Daniel, eu me penalizei, eu me penalizo, eu vou fazer de tudo. Olha, ele consigo mesmo determinou: vou livrar Daniel. Até o pôr do sol, determinou até o tempo, e se empenhou por salvá-lo. Conseguiu, igreja? Não conseguiu. Então a Bíblia diz claramente que ele fez de tudo. Então, até vencer o prazo ali, que tinha um prazo, que tinha que ser preso, levado à prisão, era uma lei deles. Ele se determinou a livrar Daniel dessa bobagem que ele fez. E se até o pôr do sol se empenhou. Mas você já sabe o final da história, que ele não conseguiu. Então não confie em homens, não confie em carros e cavaleiros, confie só em Deus. Amém? Versículo de número 15. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Olha aí, estavam todos cheios de razão, né? O rei percebeu que eles armaram uma cilada contra Daniel. Já veio a ira no coração do rei ali, mas ele não podia fazer nada, porque ele que assinou a sentença. Ele percebeu que ele foi enganado, ludibriado. Então o que fez o rei? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Só que antes, o rei diz assim a Daniel, ele não diz assim com ira: meu Deus, se vire agora, vai te salve. Não é assim não, amados. Ele falou com toda assim, ansiedade. Aí começa a ansiedade, por isso que eu estou na boca. Ele estava ansioso agora, e disse com carinho: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, ali ele olha com carinho para Daniel. Eu quero crer em nome de Jesus, até com a voz embargada, e diz: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida então uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e nem deixou que trouxesse à sua presença instrumentos de música, e dele fugiu o quê? O sono. Para um pouquinho. Olha aí o efeito da ansiedade. Você perde noites de sono, não se diverte mais, você fica exatamente como o rei ficou. É aqui que Deus me tocou e falou: filho, olha aí a ansiedade. Eu olhei essa passagem todinha e falei: olha a ansiedade aqui, Senhor. Não achei ansiedade, eu estava tentando achar ansiedade no Daniel, alguma coisa. Eu não estava precisando de você, meu filho. Você tem muito que aprender ainda. Olha quem está ansioso aí, o rei está ali. Ele estava ansioso
E uma ansiedade fez com que ele perdesse sono, perdesse, não comesse nada durante a noite, e nem o costume dos reinos daquela época, era toda noite vinham os instrumentistas, faziam festa, havia um banquete, tocavam para o rei depois ir dormir nos seus aposentos. E aquela noite ele exigiu que não venha ninguém na minha presença. Resolveu não comer nada, e a noite toda passou em claro, ansioso de ver, será que o Deus de Daniel salvou ele? Será? Então ele vai lá cedinho. Não, eu quero crer que nem amanheceu o dia direito. Ele correu para lá, e veja o que aconteceu aqui. Pela manhã, todos encontraram? Ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele não tinha certeza, na verdade ele tinha mais convicção que Daniel não existia mais. Não é, igreja? Está vendo que quem não conhece a Deus, como é que fica? Né? E você conhece, você não pode agir assim como agiu o rei aqui. Esse rei não conhece, ele ouviu falar desse rei por intermédio de Daniel. Mas sabe que Daniel ali também estava triste? Sabe que Daniel foi triste para a cova? Eu quero crer que ele estava com Estevão. Quem conhece Estevão, diga amém? Estevão foi apedrejado até a morte, né? Ordenado por Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo perseguia os cristãos, e uma das mortes que ele ordenou era de Estevão. Então, se põe de joelho aí, mete em pedra dele, até ele morrer. E aí ele ficou até ver, deu uma cutucadinha para morto. Menos um que segue Jesus na terra. Depois Jesus aparece para ele, né? Ele fica cego, Jesus fala: por que você me persegue, Saulo? Porque quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Né? Depois se tornou Paulo, mas antes de ser Paulo, ele era Saulo, não era terrível, né? Mas ele achava que estava fazendo a coisa certa. Por isso você tem que ter amor pelas almas que estão em outras religiões, porque acham que estão fazendo a coisa certa. Você entende isso? Ele achou que estava fazendo a coisa certa. Então, nesse caso aqui, amados, o nome de Jesus é a mesma coisa. Esse homem não conhece Deus. Daniel conhecia Deus, e Saulo depois conheceu Deus, virou Paulo, aí virou uma bênção, né? E aqui nesse caso aqui, através dessa mensagem, o rei não conhecia, ouviu falar de Deus, mas Daniel com certeza estava como Estevão. Quando foi apedrejado, estava lá. Diz que as pedras batiam nele e ele louvava. Diz que não sentiu nenhuma pedra bater nele porque ele louvava. Até um desenho na internet que mostra: a pessoa atacou a primeira pedra, doeu, depois a segunda em diante, as pedras desviam, não vem mais na pessoa, porque quem se põe na frente dele é Jesus, né? Eu já vi esse desenho na internet, muito lindo. Então a mesma coisa ali. O Estevão, as pedras vinham nele, não sentia nada, ele louvava Deus, morreu louvando a Deus. Eu quero crer que Daniel, nesse caso, para Deus ser exaltado, ele não podia morrer. Amém ou amém? Então eu tenho certeza que ele entrou naquela hora, começou, é assim que faz com o gatinho, né? Ele viu os leões novos, o gatinho, né? Aqueles leões, né? Começaram lá a deitar e começou a passar. Até alguns têm que levantar até as costas, assim, né? O feio não levanta as costas, né? Eu estou vendo os leões pelo Espírito para levantando as costas, o leão deitando, olhando para ele aquele olhar me falaram até no carro lá um pouco, sei. Como é que chama aquele gato? Aquele gato, alguém pôs no carro. Como é que chama aquele gato, aquele olhar coitado assim? Garfield. Eu quero dizer, mas os leões estavam com o olhar de Garfield, assim, né? De olhar assim, de fecho morto, de quem estava, né? De quem estava querendo alguma coisinha, eles queriam carinho, Daniel. Você crê, igreja? Igreja, estou falando de um homem de Deus dentro de uma cova dos leões. A igreja consegue perceber a grandeza disso, igreja? Isso não é uma historinha, não, mano. Isso aqui é fato, registrado nas escrituras sagradas. Você crê? Em nome de Jesus? Então, se você crê, você verá guardas na tua vida também. Em nome de Jesus. Daniel então entra lá dentro. Nós estamos vendo isso, não é narrado na Bíblia, mas o Espírito Santo nos faz ver isso em espírito. E de repente então o rei fica lá: Daniel, Daniel, você está vivo por acaso? O versículo de número então Daniel falou ao rei. Vamos continuar a leitura aqui do versículo 20, né? Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel fala ao rei: ó rei que vive eternamente, ó rei vive eternamente, perdão, o meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Aleluia. Esse homem, sem saber, falou o que Isaías profetizou em Isaías 9: o seu reino e o seu domínio será eterno. Aleluia. Que é o reino de Deus, né? Através de Jesus. Amém? Aí olha que ele confessa na carta isso a todos os povos: ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Diga glórias a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esse ato maravilhoso na vida do nosso irmão Daniel. Aleluia, Jesus. Agora, Deus não quer que você só aplauda o que ele faz na vida de Daniel, de José, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele quer que você saiba que ele tem maravilhas para fazer na sua vida. Então, se ele permite que você chegue a alguma situação que talvez não tenha saída, é para você confiar nele, esperar nele, descansar nele, não ter ansiedade, porque ele tem cuidado de vós e no tempo oportuno ele te exalta. Diga glórias a Deus. Amém, igreja? Então, finalizando, amados, no capítulo de Isaías 41, abra e se coloque em pé no nome de Jesus. Isaías 41. Você crê nesse Deus vivo, igreja? É o Deus que você busca, que você serve? Então, não temas. Ele diz no capítulo 41, no versículo 10 de Isaías: não temas. Ele fala o porquê também aqui: porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada os que contendem contra ti perecerão. Digam glórias a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus e Pai, aí está a palavra revelada aos teus filhos, a mim inclusive, filho do Senhor e pregador desse Evangelho, a palavra que nos traz força, nos traz vida. Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor age, quem é que pode impedir, Senhor? Que essa convicção venha ao coração dos meus irmãos, dos teus filhos, Senhor. Que eles façam como está na tua palavra, conheçam a ti como o Senhor quer ser conhecido. Que nós todos aqui na terra, em qualquer situação, em qualquer momento das nossas vidas, possamos usufruir dessa fé, Senhor. Que venha a tua glória, então, a tua Shekinah sobre a igreja que esta noite ouviu a palavra do Senhor. Pai, e quantos mais ouvirem através da gravação em nosso blog, através da mensagem do vídeo, também estiver orando nesse momento, vai receber a mesma glória, a mesma bênção, a mesma vitória, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus: eu recebo, porque eu sei que isso é promessa de Deus, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu creio no Deus único, verdadeiro e vivo, o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Amém. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aplausos, Senhor. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assim.